Execute um boot com o CD de instalação do Windows XP e aguarde 1 ou 2 minutos enquanto o instalador é carregado. Bem-vindo ao programa de instalação do Windows XP. Pressione Enter para continuar. É apresentado um contrato de licença, temos que concordar com o contrato, senão a instalação não será feita. Você pode usar a tecla Page Down e Page Up para avançar e voltar no contrato e pressionar a tecla F8 para dizer que concorda. Agora o nosso disco rígido foi localizado como espaço não particionado. A maneira mais fácil de instalar é teclar Enter sobre o espaço não particionado para fazer uma partição única. Escolhemos a formatação com o sistema de arquivos NTFS. A formatação é feita, ela demora vários minutos, e depois os arquivos de instalação do CD serão copiados para o disco rígido. Aqui o filme está acelerado para não demorar muito. Terminada essa etapa, o computador será automaticamente reiniciado. Para dividir o disco rígido, pressionamos C para criar uma partição. Digitamos então o tamanho desejado para a partição. Vamos colocar aqui 20.000 megabytes. Agora selecionamos o espaço não particionado restante, pressionamos C novamente e o tamanho usamos Enter. Será usado todo o tamanho restante. O disco ficou dividido em duas partições. Vamos dividir o disco rígido novamente em duas partições. Pressionamos C, digitamos o tamanho da primeira partição, aqui 20.000 megabytes. Temos então um drive C com 20 GB. Agora no espaço não particionado, vamos criar uma outra partição, pressionando C e Enter. Então ficou dividido em duas partições. Agora pressionamos D para deletar partição, L para confirmar. Selecionamos a outra partição, pressionamos D, e a partição foi apagada. Usando então a tecla D para deletar partição e L para confirmar, podemos desfazer as partições existentes, fazendo com que o disco rígido volte a ser um espaço não particionado. Vamos agora dividir o disco rígido em três partes. Pressionamos C e digitamos o tamanho da primeira partição. Vamos usar 20.000 megabytes. No espaço não particionado, pressionamos C e vamos usar agora o tamanho de 10.000 megabytes, é a segunda partição. E no espaço restante, pressionamos C e Enter. O disco ficou dividido então em três partições, C, D e E. Observe que quando dividimos o disco em duas partes, o instalador não chama essas duas partes de C e D, chama de C e E. Você pode posteriormente trocar a letra E pela letra D. Isso pode ser feito depois que o Windows está instalado. Vemos aqui C e E. Mas existe uma outra forma. Você pode pegar essas duas partições C e E, deletar ambas, e criá-las novamente. Quando elas forem criadas pela segunda vez, elas receberão as letras C e D, ao invés de C e E. Coisas da Microsoft. Agora selecione a partição C e pressione Enter. Enter. Aqui podemos escolher qual o formato a ser utilizado pelo drive C. Você tem a opção de NTFS e FAT32 com formatação rápida e formatação normal. Essa é a opção recomendada pela Microsoft. Formatação normal com NTFS. O disco é formatado, isso demora vários minutos, e depois os arquivos de instalação do CD são copiados para o disco rígido. Terminada a cópia de arquivos, o computador será reiniciado.
o computador será reiniciado já em modo gráfico e prossegue a instalação do Windows XP. Esse processo demora vários minutos e aqui o filme está acelerado. Como sempre, são apresentadas na tela as virtudes do Windows, como ocorre em qualquer programa de instalação de Windows. Essa etapa vai até um ponto onde é apresentada uma tela para a configuração do teclado. Se o seu teclado for do tipo ABNT2, que é o mais comum no Brasil, aquele que tem a tecla cedilha, você pode simplesmente clicar em avançar. Mas se for um outro tipo de teclado, você pode alterar através da tecla detalhes. Aquele tipo de teclado, que também é muito comum no Brasil, que não tem cedilha, ele é chamado teclado Estados Unidos Internacional. Você tem que clicar em adicionar, deixar o idioma português e o layout de teclado selecionar Estados Unidos Internacional. Então agora existem esses dois teclados ativos. Vamos agora remover o teclado ABNT. Então o teclado oficial agora é o teclado Estados Unidos. Essa configuração só vai estar ativa depois que o Windows for reiniciado. Agora clicamos em avançar. Você não precisa fazer nada disso se o seu teclado for ABNT. Aqui preenchemos o nome do usuário e a empresa. Clicamos em avançar. Aqui digitamos a chave do produto que está impressa na embalagem do Windows XP. Se essa chave for digitada errada, o instalador vai reclamar. Temos aqui uma mensagem de erro de chave errada. Se a chave for digitada corretamente, a instalação prossegue. O computador recebe automaticamente um nome. Digamos que queremos usar para esse computador um outro nome, por exemplo, Micro01. Aqui você deve digitar a senha do administrador. Não esqueça essa senha, anote no lugar seguro. Se o computador possuir uma placa fax modem, vai ser apresentado um quadro onde nós temos que indicar o código de área da cidade. Então, no nosso caso, temos aqui Rio de Janeiro, código 21. Aqui podemos corrigir a data e a hora. Clicando aqui, temos um calendário, podemos alterar a data. E aqui podemos alterar o relógio. Temos também o fuso horário e o ajuste automático do horário de verão. A instalação vai prosseguir durante vários minutos. Eventualmente aparece uma tela perguntando se desejamos usar configurações de rede típicas ou configurações de rede personalizadas. Recomendamos que seja escolhida a opção configurações de rede típicas. Qualquer personalização na configuração de rede poderá ser feita posteriormente. Este quadro também faz parte das configurações de rede típicas. Podemos simplesmente clicar em avançar. O processo de instalação prossegue durante vários minutos até que o computador é reiniciado. O computador vai ser reiniciado e o programa de instalação vai passar para as etapas finais. O programa de instalação vai mudar automaticamente a resolução da tela para 800 por 600. Mas se o monitor utilizado for muito antigo, que o Windows não consiga reconhecer,
Então ele vai pedir ao usuário para que confirme se a resolução alta ficou com a imagem boa. Clicamos então em OK e a resolução vai ser aumentada. Se o quadro for visível, temos que clicar em OK. Se não clicarmos nada em 30 segundos, o monitor vai automaticamente voltar para a resolução original, 640 por 480. Clicamos então em OK e a tela vai passar para a alta resolução. Agora estamos nas últimas etapas da instalação. Se o Windows reconhecer a sua placa de som, você vai ouvir uma música. Vamos tirar a música para você ouvir melhor a explicação. O instalador vai tentar conectar o computador à internet. Normalmente essa tentativa não funciona. Você pode clicar em ignorar a internet. Recomendamos que você configure a internet depois que o Windows estiver totalmente instalado. Uma vez instalado, o Windows XP tem 30 dias para ser ativado. O instalador pergunta se você quer fazer ativação nesse momento. Recomendamos que você clique em não ativar, lembrar-me periodicamente. Você pode fazer ativação posteriormente, depois que terminar a instalação. O próximo quadro pede para que sejam indicados os nomes dos usuários que vão utilizar esse computador. Ele vai criar contas para esses usuários. Podemos então aqui digitar o nome das pessoas. Você pode também criar essas contas posteriormente através do comando contas no painel de controle. Está então terminada a instalação. Clicamos em concluir. É apresentada a tela de boas-vindas, podemos então clicar no nome do usuário. Ninguém mais usa o MS-DOS, exceto pessoas que precisam formatar um disco rígido. Quando a gente não tem o Windows instalado, o que nós temos é um disquete que faz a partida no modo MS-DOS e aí nós temos que saber utilizar comandos básicos, por exemplo, criar um diretório, copiar arquivos, etc. Ninguém mais usa o MS-DOS, exceto pessoas que precisam formatar um disco rígido. Quando a gente não tem o Windows instalado, o que nós temos é um disquete que faz a partida no modo MS-DOS e aí nós temos que saber utilizar comandos básicos, por exemplo, criar um diretório, copiar arquivos, etc.
Vamos fazer um boot com disquete de inicialização do Windows 98. Como só vamos usar o FDisk, podemos usar a opção Iniciar sem suporte a CD-ROM. Foi criado um disco virtual OneDrive onde vão ser instalados alguns utilitários importantes, como o Format e o ScanDisk. É ativada a acentuação. Está terminado o boot. Vamos agora usar o programa FDisk para particionar o disco rígido. Na primeira tela do FDisk, devemos responder sim para usar FAT32. Usamos agora o comando 4. Vemos que não existe nenhuma partição no disco. Agora o comando 1 para criar uma partição, e será uma partição primária. Usamos o tamanho máximo disponível, ou seja, uma partição única. É preciso agora apertar Escape para sair do FDisk e depois reiniciar o computador. Como agora nós queremos formatar o disco rígido e instalar o Windows 98, devemos escolher a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM. Esse tipo de boot é mais demorado. Além de criar o OneDrive, ativar a acentuação, ele também instala os programas que darão suporte ao CD-ROM. Está terminado o boot. Observe que o nosso drive de CD-ROM está usando no momento a letra E. Se tentarmos acessar o drive C, vamos ter uma mensagem de erro, porque o disco ainda não está formatado. Vamos usar o FDisk e vejamos como o disco está particionado. O comando 4 mostra as partições existentes no disco. Vemos que existe uma partição ocupando a totalidade do disco. Apertamos Escape para sair do FDisk. Usamos agora o comando Format para formatar o disco rígido. O comando é Format C. Todos os dados serão apagados, respondemos que sim. Esse processo pode demorar de meia hora a 1 hora, dependendo da capacidade do disco. Vamos aqui acelerar o processo para que o filme não fique muito longo. Ao terminar a formatação, é perguntado um volume de 11 caracteres. Deixamos o volume em branco. Vemos agora que o disco está com 38 GB livres. Vamos agora usar o FDisk para excluir a partição do disco rígido. Usamos o comando 4 e vemos que existe uma partição única ocupando todo o disco. Para excluir partição, usamos o comando 3. Agora a opção 1, excluir partição primária. A partição a ser excluída é 1 e o volume deixamos em branco. Respondemos sim e a partição está excluída. Usamos agora o comando 4 e vemos que não existem mais partições no disco. Vamos usar o programa FDisk para particionar o disco rígido em duas unidades, C e D. Na tela inicial do FDisk, respondemos sim para usar FAT32. Usamos o comando 4 e vemos que o disco está vazio. O comando 1 deve ser usado para criar partições, 1 novamente para criar partição primária. Respondemos não, porque não queremos usar o disco inteiro como drive C. Será então perguntado o tamanho do disco. Vamos colocar aqui 16.000 megabytes. Nosso drive C foi criado.
Escape para continuar e novamente o comando 1 para criar uma outra partição. Mas dessa vez vai ser uma partição estendida, comando 2. É perguntado o tamanho da partição, vamos teclar Enter para usar o espaço restante todo como partição estendida. A seguir vai ser perguntado o tamanho da unidade lógica. Enter novamente e toda a partição estendida vai ser usada como um drive D. O comando 4 mostra como o disco ficou dividido. Duas partições, 1 e 2. A partição 2 tem um único drive D. Usamos agora o comando 2 para definir a partição 1 como ativa. A partição 1 foi ativada. O comando 4 mostra como ficou duas partições. Pressionamos Escape para sair do F-Disk. É preciso reiniciar o computador. Vejamos como usar o F-Disk para dividir um disco rígido em 3 unidades lógicas. Na tela inicial do F-Disk respondemos sempre sim. Primeiro vamos usar o comando 4 para ver como o disco está vazio. Agora o comando 1 para criar uma partição, 1 novamente porque será uma partição primária. É perguntado se queremos usar o tamanho máximo, respondemos que não. Será então perguntado o tamanho desejado para a partição primária. Vamos usar 16.000 megabytes. Esse era o tamanho do nosso drive C. Lá está ele. Escape para continuar. Usamos novamente o comando 1 para criar uma partição. Só que dessa vez vai ser uma partição estendida. Opção 2. É perguntado o tamanho desejado para a partição estendida. Usamos Enter para usar todo o espaço disponível como partição estendida. O F-Disk automaticamente perguntará o tamanho das unidades lógicas da partição estendida. Vamos usar 10.000 megabytes para o drive D. Temos agora um espaço restante. Vamos usar todo ele como drive E, 12.143 megabytes. O comando 2 deve ser usado para definir a partição ativa. Vamos usar a partição 1. Escape para continuar. O comando 4 mostra como o disco ficou dividido. Duas partições. A partição estendida está dividida em D e E. Agora pressionamos Escape para sair do F-Disk. É preciso reiniciar o computador. Vamos ter que formatar o disco rígido, ou seja, as unidades lógicas nas quais ele foi dividido, e a seguir instalar o Windows 98. Temos que escolher então a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM. Esse boot é demorado, mas é o boot mais completo que esse disquete faz. Nosso disco está dividido em 3 partes, C, D e E. O RAM Drive ficou usando a letra F. E a unidade de CD vai usar a letra G. Essas letras vão variar dependendo de como o disco rígido foi dividido. Lá está a nossa unidade de CD, Drive G. Podemos então formatar as 3 unidades nas quais o disco rígido ficou dividido. Se tentarmos acessar um disco rígido recém-particionado, mas não formatado, vamos ter mensagens de erro, tipo de mídia inválido. Então não conseguimos acessar nem o drive C, nem o drive D, nem o drive E. É preciso formatá-los antes. Vamos então usar o programa Formate C++. Respondemos sim. E a formatação é feita. Aqui o filme é acelerado. Essa etapa pode ser bastante demorada. Aqui é perguntado um volume, é opcional, podemos deixar o volume em branco. Fazemos a mesma coisa com o drive D e com o drive E. Formate D+.
podemos também deixar o volume em branco. E formate é : Esse volume que estamos deixando em branco é o nome que o disco rígido recebe. Esse nome pode ser configurado posteriormente, depois que o Windows já está instalado. As 3 unidades estão formatadas, agora podemos acessá-las normalmente. O comando dir /C mostra que o drive C está vazio. Mesma coisa para o drive D e para o drive E. Logo depois da formatação do disco rígido, podemos instalar o Windows. Mostramos essa tela apenas para mostrar que a nossa unidade de CD está usando a letra G. Esse é o conteúdo do CD-ROM de instalação do Windows 98. Aquela pasta Win98 é onde estão os arquivos de instalação. Vamos criar no drive C uma pasta Win98 também. Usamos o comando md Win98. Lá está ela. Agora vamos entrar nessa pasta Win98 do drive C e vamos copiar para ela o conteúdo da pasta Win98 do CD-ROM. Então, os arquivos de instalação do Windows 98 estão sendo copiados para o disco rígido. Assim a instalação vai ser mais rápida. Terminada a cópia dos arquivos, digitamos instalar. Vai ser executada a verificação nos discos através do programa ScanDisk. São verificadas as unidades C, D, E e F, que é o RAM Drive. Agora setinha para a direita e sair do programa. A instalação prossegue. Começa então a instalação do Windows 98 em modo gráfico. Clicamos em continuar. É apresentado um contrato de licença. Devemos clicar em aceito o contrato e a seguir clicar em avançar. Aqui devemos digitar a chave do produto. Se essa chave estiver errada, o Windows vai apresentar uma mensagem de erro. Se estiver correta, vai prosseguir com a instalação. O exemplo de uma chave errada. Estando correta, a instalação prossegue. É perguntada a pasta para a instalação do Windows. Usamos a opção normal, C:/Windows. Escolhemos aqui as opções de instalação. Podemos usar a opção típica. Aqui deve ser preenchido o nome do usuário e o nome da empresa. Observe que nesse momento ainda não temos acentuação disponível no teclado. Aqui escolhemos se queremos instalar os componentes mais comuns ou instalar os programas a partir de uma lista. Se escolhemos a opção selecionar a partir de uma lista, é apresentada a lista dos programas que tem no CD do Windows. Recomendamos que você use instalar os componentes mais comuns. Depois, pelo painel de controle, você pode escolher outros componentes. Essas opções são necessárias para funcionamento em rede. O computador precisa ter um nome e um grupo de trabalho. Vamos usar o nome Micro01. Aqui escolhemos o país, Brasil. E aqui é feita a criação de um disquete de inicialização. Não clique em cancelar nesse momento. Deixe que ele prepare o disquete, peça para colocar o disquete e se você não quiser esse disquete, aí sim pode clicar em cancelar. Aqui vamos deixar que o disquete seja criado.
Ele pede então para que o disquete seja retirado. E a seguir começa a etapa de cópia de arquivos. A cópia de arquivos pode ser bastante demorada. Os arquivos do CD-ROM de instalação do Windows 98 são copiados para o disco rígido. No nosso exemplo, nós já fizemos a cópia desses arquivos para o disco rígido. Então os arquivos estão sendo, na verdade, copiados da pasta Win98 para a pasta Windows. Terminada a cópia de arquivos, será preciso retirar o disquete, o CD-ROM e deixar o computador ser reiniciado. O computador reinicia e começa mais uma etapa demorada. É feita a instalação dos programas que tem no CD do Windows 98. Os drivers são instalados. Placa de vídeo, placa de som, todas as placas que são reconhecidas pelo Windows terão seus drivers instalados. Aqui é apresentada uma tela onde podemos corrigir o calendário e corrigir a hora também. A instalação prossegue. Mais uma vez usamos o filme acelerado porque essa etapa é bastante demorada. Pode demorar 10, 20, até 30 minutos, dependendo da velocidade do computador e do disco rígido. Terminada essa etapa, o computador é mais uma vez reiniciado. O Windows 98 realiza então o seu primeiro boot depois da instalação. A primeira tela pergunta uma senha para o usuário. Recomendamos que você deixe essa senha em branco. Basta clicar em OK. Se você quiser, você pode digitar uma senha aqui, mas se fizer isso, vai ter que digitá-la sempre que entrar no Windows. Então é melhor deixar em branco mesmo. Nesse momento, o Windows detecta ou tenta detectar o monitor que está instalado no computador. É carregada a área de trabalho e os seus ícones. E o programa Bem-vindo ao Windows 98. A instalação está concluída.